Shalom! Povo lindo que vai morar no céu, bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer essa palavra rema, esse paná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como premissa, né, se alimentando da palavra de Deus. Isso é muito bom para a nossa vida espiritual, isso traz discernimento das coisas do reino de Deus. Nós estamos em 2 a Crônicas, capítulo 30. Nesse capítulo aqui nós vamos ver Ezequias restituindo a Páscoa em Israel. Outra hora não poderia se comemorar porque o templo estava destruído, o pessoal se perdeu no rito da comemoração, Então agora Ezequias vem para restituir a Páscoa, que a congregação pudesse trazer à memória o que Deus fez lá no deserto, em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pega a sua espada aí, vamos fazer que nem os bereanos, analisar o que diz as Escrituras, amém? A celebração da Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram aos correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, confiai-vos ao Senhor, e vinde ao santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a ele. Os correios foram passando pela cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porque riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos. No 2º mês, muito grande congregação, dispuseram-se
e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa. No 14º dia do 2º mês, os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés. O homem de Deus e os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Pelo que os levitas estavam encarregados de molar os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor, de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas, renderam graças ao Senhor Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias. E de fato fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Aleluias! Que contexto rico, né? A gente vê Ezequias aqui, ele foi um marco, né? Porque o texto aqui fala que desde os dias de Salomão não havia acontecido algo semelhante, né? E uma coisa que eu achei muito interessante foi a questão dele buscar por aqueles que não se santificaram, dele orar ao Senhor, pedindo por eles. E aí o Senhor atendeu, né, a oração dele. E outra coisa que assim é interessante, que ele se dispôs a fazer ali o melhor. E ele assim, quando aqui fala essa quantidade de coisas que foi ali separada para esse holocausto, eu vejo que ele ali sacrificou a sua riqueza. Porque muitos reis, né, ali, quem foi o outro rei que fez um holocausto semelhante? Salomão, né? Quando ele ali presta aquele holocausto e ali Deus vai falar com ele, né? E ali ele fala para, né, Deus fala para ele o que ele quer e que ele vai dar e vai conceder. Então ele roga por sabedoria. Mas olha para você ver, né? A única coisa que me veio à mente foi isso. Falei, nossa, quem fez algo semelhante só foi Salomão, né? E Ezequias, ele foi de uma ousadia aqui, de um posicionamento ímpar,
Porque será que eu e você estamos dispostos a sacrificar os nossos bens em prol de um bem maior, né? Porque aqui ele fez isso, ele se dispôs, ele foi e, gente, esse sacrifício foi algo assim, né? Então, o que fica para mim? A oração dele, o posicionamento dele. O povo estava vendo o mover, mas mesmo assim teve pessoas que se recusaram. Então, assim, sabe, às vezes você se esforça, você faz e acontece, e mesmo assim ainda terão pessoas que vão se recusar, né? Mas você fazendo a sua parte, irmão, de coração, dorme, coloca a sua cabeça no travesseiro em paz, né? Porque tem coisas que não cabe a nós. Nós vamos até onde Deus permite, né? E o demais é Ele que faz, é o Espírito Santo. Então, confia no Senhor, faça o seu melhor, aprenda, né, com esse rei, com esse posicionamento ousado dele. E assim, vamos se alegrar, né? Imagine a alegria deles de estarem na presença do Senhor. Será que eu e você podemos nos alegrar hoje de estarmos ouvindo esse devocional, de estarmos fazendo esse devocional? Fica a pergunta, né? Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua santa presença, podendo, Senhor, aprender com o rei Ezequias, Pai, resgatando aquilo que havia se perdido, meu Deus. Nós podemos sim, Senhor, ser a diferença nessa geração, resgatar, Senhor, aquilo que vem se perdendo no seio da família, no meio da igreja, que a gente possa, meu Pai, se manter firme, meu Pai, nessa caminhada, ser referência para essa geração que está corrompida, Senhor, pelo pecado. O amor de muitos tem se esfriado. A gente tem visto muitas pessoas se afastando do caminho do Senhor, Pai. Que a gente possa, meu Deus, ser abençoado, meu Pai, assim como Ezequias foi. E que o Senhor esteja, Senhor, conosco nessa caminhada. É o que eu peço e oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareie o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!